Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no canal do YouTube, A Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Nos últimos dias, a gente tem falado muito sobre o conclave. Infelizmente, o Santo Padre, o Papa Francisco, nos deixou, né? E felizmente, hoje ele se encontra no Reino dos Céus, mais um intercessor que nós temos ao lado, né? Dos santos e santas que passaram por este mundo como estrangeiros. E o conclave hoje está dando views. Todo mundo fala do conclave. Católicos, ateus, protestantes, gnósticos, enfim. Todo mundo fala a respeito do conclave. E principalmente sobre as teorias a respeito, né, dos papas, do Papa Francisco e do tal do Anticristo, que a gente aqui já derrubou, né? Todas essas teorias, e vem lá a profecia de São Malaquias, vários canais católicos também derrubando todas essas teorias. Agora tem a ala sede vacantista, né? Infelizmente tem essa ala sede vacantista dentro da igreja. Tem várias modalidades a respeito, né, do sede-vacantismo. Tem aquele sede-vacantista que não aceita os papas depois do Concílio Vaticano II, não aceita o Concílio Vaticano II. Tem o sede-vacantista que aceita os papas até Bento XVI. Tem aquele sede-vacantista que ele é meio, né, enrustido, não saiu do armário, não se diz sede-vacantista, mas não aceita o Concílio Vaticano II e nem presta obediência ao Santo Padre, tá? Entre esses sede-vacantistas nós temos quem? Vários videntes, principalmente o vidente de Anguera. Hoje ele parou de falar a respeito do Papa Francisco, né? Ele não fala, né, do Papa Francisco, do saudoso Papa Francisco, como ele falava antigamente. Todo mundo se lembra, né, da forma com que ele se dirigiu ao Papa Francisco na época do Dona de Estrada. Todo mundo se lembra como ele se dirigia ao Papa Francisco na época do Fiducia Supplicans. Hoje ele está mais ponderado. Eu não sei se alguma carta pastoral fez ele, né, ponderar no assunto e, né, os adjetivos que ele usava com o Papa Francisco, tá? Mas, enfim, o conclave está aí, né? O Santo Padre hoje se encontra no Reino dos Céus e todo católico hoje está na expectativa de quem será o próximo Papa. Tem vários cardeais, cada um, né, tem o seu preferido. Não, gente, é complicado falar isso, mas o católico não vota, né? Se eu pudesse votar em um cardeal, eu tenho o meu cardeal preferido, como todos têm, tá? Mas o católico ele não vota. Quem escolhe é o colégio, né, de cardeais. Agora tem aquela questão, tá? O Espírito Santo, ele escolhe o Papa ou não escolhe o Papa? Lamentavelmente, hoje nós temos vários católicos, padres e principalmente um vidente, o vidente mais famoso do Brasil, dizendo que o Espírito Santo não escolhe o Papa. É claro que o Espírito Santo não vai se materializar, descer do céu e, né, participar da votação. Ele não vai fazer isso, gente. A fé católica é que o Espírito Santo assiste o conclave. Ele vai iluminar a maioria dos cardeais, pelo menos a maioria dos cardeais ele vai iluminar para que para que a igreja possa ter o melhor papa para o momento do catolicismo. Entenda isso, gente, né? A igreja, ela passa por vários momentos na história da humanidade, né? E em cada momento ela teve o papa que ela precisava, até mesmo aqueles papas que não deram bons testemunhos, tá, gente? Por exemplo, o Alexandre VI, que é o mais conhecido. Todo mundo fala de Alexandre VI, eu não vou aqui levantar, né, o que ele fazia ou deixava de fazer, só que ele era o Papa que a igreja precisava naquele momento. Tanto que, né, quando os portugueses chegaram no Brasil, foi Alexandre VI quem impediu
que os portugueses, né, escravizassem os índios. Tá? Então, nós tivemos, né, o Alexandre VI naquele momento, porque a igreja precisava dele como papa naquele momento. Ah, mas ele não deu bons testemunhos. Aí ele vai se virar com Deus, tá? No juízo final, ele vai ter que se explicar com Deus, tá bom? Enfim, se levantou, né, a dúvida nas últimas semanas se o Espírito Santo escolhe ou não o Papa da Igreja Católica, e prestem atenção no vidente de Anguera, o ensinamento de alguém que diz ver Nossa Senhora 3 vezes por semana. Prestem atenção nisso daqui, minha gente. Devemos rezar, entregar a Deus, a Nossa Senhora, pedir a Jesus misericórdia, pedir para que o Espírito Santo possa iluminar, né, os cardeais na hora desta futura escolha. Então ele começa pedindo orações, pedindo para que o Espírito Santo possa iluminar os cardeais para essa escolha. Até aqui está tudo certo. O problema é o que vem agora, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que acredita. Ontem um amigo de Salvador, ele dizia para mim, não, mas os papas são escolhidos pelo Espírito Santo. Eu disse, você é também uma senhora que veio na caravana do Paraná. Aí ele disse, olha, eu também pensava como a senhora. Eu achava que os papas eram escolhidos diretamente pelo Espírito Santo. E hoje a gente sabe que não é. Né? Então ele não acredita na assistência do Espírito Santo para iluminar os cardeais e escolher o melhor papa para aquele momento, tá, gente? Isso aqui é um vidente que diz ver Nossa Senhora, ele não tem fé. Ele não tem fé na igreja, ele não acredita na promessa de Jesus Cristo. Ele já deixou bem claro que um papa vai ser o anticristo. E, aliás, ele diz que Roma, a igreja, já perdeu a fé, só está faltando o anticristo sentar na cadeira de Pedro. Tenho, né, vídeos dele pregando isso aí. Ele acredita no opúsculo maldito de La Salette, aquele que foi condenado, onde diz, né, que Roma será a sede do anticristo. Ele acredita plenamente nisso aqui. Tá? E sobre o conclave, ele não acredita que o Espírito Santo é quem escolhe o Papa. Agora, não é que o Espírito Santo ele vai descer do céu e escolher o Papa, votando. Ele vai iluminar, assistir e dar assistência ao conclave. Ele vai iluminar os cardeais e sim, segundo o desejo do Espírito Santo, é que os cardeais irão escolher o melhor Papa para aquele momento, assim como escolheu Bento XVI, assim como escolheu João Paulo II, assim como escolheu o Santo Padre, o Papa Francisco. Foi tudo com a assistência do Espírito Santo. Se você não acredita, você é protestante, tá, gente? Vamos terminar de escutar aqui o que ele está falando, porque ele vai usar o quê? Bento XVI. Lamentavelmente, ele vai usar Bento XVI para tentar se defender, e é uma fake news, tá? A forma como ele vai colocar aqui, descontextualizado, que Bento XVI falou, é uma fake news, tá? Não é. E quem disse isso não foi a aparição de Anguera, ok? Eu hoje não acredito mais como eu acreditava no passado, baseado numa resposta de Bento XVI. Antes de ser Papa, perguntaram a ele se era o Espírito Santo quem escolhia os papas. E ele responde, o Espírito Santo é um bom instrutor. Ele vai instruir, né, aqueles que abrem o coração, vai iluminar. Mas ele não escolhe, né, diretamente, porque precisa passar por votação. Então, figuras humanas, pessoas vão votar. Então, essas pessoas precisam rezar e pedir ao Espírito Santo, né, e se desarmar de tudo. O Espírito Santo é um bom instrutor, ele vai instruir. Mas e se a pessoa não quiser? Então, se a pessoa for a base da política, porque a gente sabe que é uma eleição papal. Ou seja, se a pessoa não quiser, chuta o Espírito Santo não atua no conclave. Tá, a gente ainda coloca isso nas palavras do Bento XVI. Vamos ver exatamente o que Bento XVI falou. Tá? Deixa eu tirar esse homem daqui, que eu não aguento ver ele falando. Né? Cara, eu tenho que capturar, né, ele falando aqui, mas eu tenho que passar isso aqui para vocês. Antes de mais nada, gente, por favor, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, compartilhe este vídeo aqui. E agora nós temos o que? A opção de hypar o vídeo. Peço para vocês, por favor, gente, quando aparecer essa opção aqui, vai aparecer geralmente ali nos comentários, tá, do vídeo. Clique em hypar.
É de graça, não precisa pagar nada, tem a opção, né, que você paga, mas enfim, aqui é de graça, clicou em hypar o vídeo, o próprio YouTube vai mandar o vídeo para mais 1.500 pessoas, tá? Imagina 3 pessoas aqui hypando o vídeo, né? Então manda para 1.500, depois manda para mais 1.500, 3.000 pessoas, depois 4.500 pessoas assistindo e tendo acesso ao vídeo. Se você puder contribuir financeiramente com o canal, o QR Code aqui do ladinho, ó, tá vendo aqui, ó? Faça um Pix para o canal, agradeço de coração, tá? Através da chave pixcrismacabelos@gmail.com. Considere fazer parte do nosso clube de membros também. Tem 3 opções, de R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 7,99. E vamos ver essa história, se o Espírito Santo realmente atua ou não no conclave, tá? O que Bento XVI realmente falou? Ele tirou totalmente do contexto o que Bento XVI falou, como sempre ele faz, né? Sempre ele tira as palavras de Bento XVI do contexto. E aí o coitado do Bento XVI tem que pagar, né, por aquilo que o vidente de Anguera, né, faz. Ele diz que Bento XVI renunciou por medo, covardia, tá, foi tirado do trono. Ele fala que Bento XVI mentiu a respeito desse assunto, foi ameaçado de morte como um covarde saiu, né, do trono. É uma brincadeira, eu tenho até dó do Bento XVI na boca do vidente de Anguera. Tá? O que o Bento XVI falou foi exatamente isso aqui, preste atenção. A pergunta foi: Eminência, o senhor conhece bem a história da igreja e sabe tudo o que aconteceu nas eleições dos papas. Acredita verdadeiramente que o Espírito Santo coopera na eleição dos papas? A pergunta foi: o Espírito Santo coopera, né, auxilia, alguma coisa nesse sentido. Em nenhum momento a pergunta foi: o Espírito Santo é quem escolhe o papa. E sim, se ele coopera. Aí quem está perguntando ainda diz: digo isso referindo-me, por exemplo, ao século IX. E Bento XVI diz assim: respondendo a pergunta não, prestem atenção, gente, a pergunta não foi: o Espírito Santo é quem escolhe o Papa, o Espírito Santo é quem decide. Não, a pergunta foi: o Espírito Santo coopera com a eleição do Papa? E aí, né, Bento XVI, saudoso Bento XVI, cardeal Ratzinger, né, foi o melhor papa que eu vi. Ele diz: eu não diria que é o Espírito Santo quem escolhe. Tá? Por que ele fala isso aqui? Porque realmente o Espírito Santo não desce do céu, se materializa e vota. Ele não faz isso. O Espírito Santo não tem como fazer isso. Tá? Isso é burrice. Burrice querer jogar essa ideia. Tá? De que o Espírito Santo vai votar, ele que vai escolher. Não, o Espírito Santo não vai trabalhar dessa forma. Então ele diz assim, ó, eu não diria que é o Espírito Santo quem escolhe de vez em quando. Por quê? Há muitos exemplos de papas que claramente o Espírito Santo não teria escolhido. Tá? Ele está colocando a hipótese, presta atenção, se for o Espírito Santo quem vai descer do céu e fazer um voto. Né? Aí ele diz aqui, ó, mas eu diria que o Espírito Santo não perde completamente o controle do assunto. Tá? Ou seja, ele não escolhe, mas ele não perde o controle do assunto. Viu, Pedro Regis? O Espírito Santo nunca vai deixar a igreja sozinha durante o conclave. Ele não vai perder o controle do assunto. E continua. E como um bom educador, por assim dizer, nos dá muito fio, nos deixa muito espaço, muita liberdade sem decidir completamente. O papel do Espírito Santo deve ser entendido num sentido muito mais amplo. Por que ele fala isso aqui? Porque a pessoa materializa a coisa. É como se o Espírito Santo descesse do céu, se materializasse, fosse lá, e o Espírito Santo decidisse, ó, esse aqui vai ser o Papa. Ou seja, assim, ou o Espírito Santo desceu e chegou para cada cardeal e falou, ó, você vai votar em tal Papa. Você... Não é isso que o Espírito Santo faz. Nunca foi assim. O Espírito Santo ele vai iluminar o conclave por inteiro. Tá, gente? Dentro do conclave tem os cardeais. E tem os grupos ali, né? Tem grupos modernistas, tradicionalistas, radicais, tem tudo lá, tá? O Espírito Santo não perde o controle do conclave. Entendeu? O Espírito Santo não perde. Ah, mas não tem consenso unânime. Nunca vai ter consenso. Só que o melhor vai ter a maioria dos votos, tá bom?
E ele continua dizendo, o papel do Espírito Santo é ser entendido num sentido muito mais amplo do que isso, né? Não que em determinado momento ele indique o candidato em que deve votar. Certamente. Porém, só permite o que não pode arruinar totalmente a questão. Ou seja, o que ele está falando aqui, o que Bento XVI está falando, que o Espírito Santo ele não vai determinar, ó, esse aqui tem que ser votado. Ele vai iluminar, né, os cardeais, ele vai assistir o conclave sem perder o controle, e o que ele vai trabalhar é em quem não deve ser votado. É nisso que ele vai trabalhar. Tá? É quem não deve ser votado, aquele que vai arruinar a igreja, esse não vai ser votado de jeito nenhum. O Espírito Santo nunca vai permitir que se coloque alguém. É isso que Bento XVI está falando. É isso que ele está afirmando. Porque ele. E está certo, Bento XVI. Se você pegar hoje, por exemplo, eu posso citar uns 3 cardeais ali, no mínimo, né? Parolin, o Sará e tem aquele outro, acho que é angolano, um outro africano lá, que também, né, para mim, qualquer um desses 3, se for escolhido, para mim tá de boa, seriam os meus, né, preferidos. Eu não voto, mas o Sará para mim seria o preferido, tá? Mas um desses 3, tá? Para mim seria o ideal. Essa é a realidade, tá? Então, você vê, o Espírito Santo sabe que não tem um candidato apenas que pode ser escolhido e levar a igreja no bom caminho. Pode ser que tenha ali 2, 3 cardeais, né, de prontidão e, enfim, que pode ser escolhido e pode ser um bom papa para a igreja naquele momento. Agora, o Espírito Santo vai trabalhar naquele que não deve ser escolhido. Num adorador de Gaia, aquele adorador de Gaia que saiu da Amazônia, tá lá, tá? Esse não vai ser escolhido de jeito nenhum. Aquele adorador de Gaia de Portugal, né? Aquele que falou aquela besteira durante a jornada da juventude. Esse adorador de Gaia, o Espírito Santo não vai permitir nunca que ele entre. Agora, entre aquelas pessoas e aqueles cardeais, né, que estão preparados, aí sim, aí o Espírito Santo vai iluminando a cabeça dos cardeais para que eles possam decidir entre os preferidos ali qual, né, será o nome do próximo Papa, tá bom, gente? Então não confie não nas palavras do vidente de Anguera. O vidente de Anguera não tem fé, gente. Ele não tem fé, ele não acredita que a igreja é assistida pelo Espírito Santo, ele não acredita na promessa de Cristo, que as portas do inferno nunca irão prevalecer na igreja. Ele não acredita, ele fala que a igreja vai andar sem Pedro, ou seja, vai ficar sem Papa. Ele acredita nisso daí, tá? Ele não acredita na intercessão dos santos, ele não acredita, né, nas chagas do Padre Pio, ele não acredita que o Padre Pio tinha o dom, né, de bilocação, ele não acredita nisso. Ele não tem fé, ele não acredita no milagre de Fátima, ele não acredita em nada disso, tá? Não tem fé nenhuma. O vidente de Anguera, lamentável uma pessoa dessa, né, dizer que vê Nossa Senhora 3 vezes por semana. Então, enfim, pode ter certeza que o Espírito Santo age sim no conclave, nunca vai permitir que entre um Papa que vai arruinar a igreja, sempre vai permitir que entre o melhor Papa para a igreja naquele momento, tá? João Paulo II foi escolhido como o melhor Papa para a igreja naquele momento, Bento XVI foi escolhido como o melhor Papa para a igreja naquele momento, assim como o Papa Francisco também foi escolhido, foi o melhor a ser escolhido naquele momento para a igreja, e agora o próximo Papa vai ser o melhor Papa para a igreja neste momento, tá bom, gente? Isso aí, paz e bem a todos, até a próxima, amém? Não deixe de hypar o vídeo, tá?